Olá pessoal, vamos iniciar hoje o capítulo 1 do livro O que você pode fazer para receber de Deus? Gere expectativas, de Kenneth W. Hagin, cujo título é Bom ou Ruim? Você receberá o que esperar. Você tem expectativa de quê? O que está esperando que aconteça? Qualquer coisa? Algo bom? Ou você acredita que se algo ruim tiver que acontecer, acontecerá com você? Quando meu pai, Hagin, pastoreava os cultos, quase sempre terminavam com todos vindo ao altar para orar. Papai sempre caminhava entre o povo, cumprimentava as pessoas e perguntava: sobre o que você está orando? Nada específico, era a resposta que ele mais ouvia. Ora, então é isso que você receberá. Nada específico, ele dizia para elas. Oração envolve expectativa. Se você tem expectativa de algo, significa que acredita que isso irá acontecer. Ao orar primeiro, você espera que Deus o ouça. Em seguida, você espera que ele haja a seu favor. Por outro lado, se você não tiver expectativa de coisa alguma, é exatamente isso que receberá: nada. Subtítulo: a expectativa é uma força impulsionadora. Aqui é o nome em inglês que eu não sei falar direito, mas é mais ou menos assim. Ergal Nightingale, uma personalidade do rádio nos Estados Unidos na década de 1950, disse: tendemos a viver à altura das nossas expectativas. Em outras palavras, o que você espera é geralmente como será a sua vida. Por exemplo, na primavera, um fazendeiro prepara os campos ao arar o solo e adicionar adubo ou outro fertilizante e composto. Em seguida, ele planta as sementes. Ele faz isso com a esperança de colher no outono. Ao falar sobre o seu trabalho em meio ao povo, o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. 1 Coríntios capítulo 9, verso 10. A palavra esperança carrega em si a ideia de ter expectativa. A versão da Bíblia, Nova Versão Transformadora, desse versículo deixa isso claro. Quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. 1 Coríntios capítulo 9, verso 10. Charles Spurgeon disse certa vez: você talvez nem sempre receba o que quer, mas sempre receberá o que espera. É por isso que ter expectativa para receber o que Deus prometeu é tão importante. Se você não tem expectativa em relação a nada, é exatamente o que receberá. Deus vela pelo cumprimento da sua palavra, mas suas mãos estão atadas até que alguém em fé tenha expectativa de receber. 3 atitudes. Basicamente, há 3 níveis de expectativas. Você verá que as pessoas normalmente estão em uma dessas 3 categorias. A primeira é sobre pessoas que não têm expectativas de nada. Elas agem assim para garantir que nunca serão decepcionadas. A segunda é sobre aquelas que até esperam algo, mas nunca recebem coisa alguma. Estão geralmente frustradas e questionam o motivo pelo qual nunca recebem o que precisam. E então culpam Deus pela falta de provisão em suas vidas. A terceira é sobre pessoas que têm expectativas de receber algo e recebem o que esperam. A vida sempre parece acontecer do jeito que elas planejam e os outros se questionam sobre o motivo. Encontramos a resposta para isso na atitude dessas pessoas acerca da palavra de Deus. Subtítulo: quão valiosa é a palavra para você? A maneira como consideramos as Escrituras determina o nível da nossa expectativa. Observe o que Paulo escreveu sobre isso. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus,
acolhestes não como palavras de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Paulo elogiou os Tessalonicenses porque quando eles ouviram a palavra, reconheceram e receberam-na como a palavra de Deus. Para receber o que Deus tem para você, é preciso fazer o mesmo. Você precisa aceitar e considerar que a Bíblia é Deus falando diretamente com você. Algumas pessoas, no entanto, não reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus inspirada. Subtítulo: parecido, mas não é o mesmo. Dois carros com a mesma cor por fora e o mesmo estilo na parte interna, estacionados um do lado do outro, podem parecer iguais. No entanto, um tem um motor maior, tornando-o bem mais rápido. Por fora, os carros parecem iguais, mas um deles consegue vencer corridas, enquanto o outro é utilizado apenas para ir e voltar do trabalho. Algumas pessoas olham para a Bíblia assim. Elas a consideram apenas mais um livro, mas não é verdade. O escritor de Hebreus descreve a Bíblia como viva e eficaz, uma espada que divide alma e espírito. Vê Hebreus 4:12. O apóstolo João considerou as palavras de Jesus como espírito e vida para aqueles que creem. João 6:63. E o apóstolo Pedro diz que a Bíblia é a incorruptível, inabalável, poderosa e eterna palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Quando meu pai era adolescente, ele escreveu na folha de rosto de sua Bíblia: Deus disse isso e eu acredito. Isso é suficiente. Ele dizia isso com frequência e eu também digo. Meu pai acreditava e eu acredito que a palavra de Deus é infalível. Se não olharmos dessa maneira para a Bíblia, as promessas contidas nela terão pouco impacto em nossa vida. A palavra de Deus é tudo para você? Para mim, ela é. Tenho expectativas de que Deus cuidará de mim. Não importa o que esteja acontecendo na economia, a situação do governo e quais leis foram mudadas não fazem a mínima diferença. Tanto faz que as condições climáticas extremas estão assolando nossa nação ou que doença está tentando nos afetar. A Bíblia é cheia de promessas nas quais podemos nos apoiar em qualquer circunstância. Subtítulo: Fé cheia de expectativa. O capítulo 11 de Marcos registra a história de Jesus amaldiçoando a figueira. Ele e seus discípulos estavam caminhando em Jerusalém quando Jesus viu uma figueira à distância. Ele estava com fome, então foi até a árvore para conseguir algum fruto. Quando Jesus e os discípulos chegaram à árvore, não encontraram figos. Jesus disse para a figueira: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Marcos 11:14. Seus discípulos ouviram-no dizer isto. No dia seguinte, quando passaram pelo mesmo lugar, Pedro disse: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos 11:21. A resposta dele demonstra que, ao ouvir Jesus falar para a figueira, ele não esperava que algo fosse acontecer. Se Pedro realmente cresce que as palavras de Jesus se cumpririam, não ficariam surpresos ao ver a árvore seca. J.M. Farro disse: se orarmos sem esperar que Deus nos responda, não deveríamos ficar surpresos caso ele não responda. Para a nossa fé ser eficaz, precisamos crer que Deus fará o que ele disse. Ou temos expectativas ou não temos. Quando dizemos creio que isso acontecerá, estamos na verdade dizendo tenho expectativas de que isso aconteça. Um exemplo de uma fé cheia de expectativas é encontrado em Atos capítulo 27, quando o navio de Paulo estava prestes a naufragar na ilha de Malta. Paulo estava sentado, levado como prisioneiro para Roma para ser julgado perante César.
Quando o navio zarpou, o clima estava bom. Pouco depois, no entanto, uma tempestade surgiu. A tribulação lutou contra a tempestade por tanto tempo que as Escrituras dizem que dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Atos 27, verso 20, na versão NVI. Os passageiros e os tripulantes do navio não acreditavam que sobreviveriam à tempestade. Eles esperavam morrer, mas Paulo se colocou diante deles e disse: agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Atos 27, do 22 ao 25, na versão NVI. Subtítulo: uma palavra faz uma grande diferença. Ouvir uma palavra de Deus pode e irá mudar o seu nível de expectativa. Podemos ir de zero expectativas para grandes expectativas em menos de 1 minuto. Em certo momento, Paulo imaginou que o desfecho dele seria diferente. Ele disse no versículo 10 da NVI: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. No entanto, a palavra do anjo fez com que Paulo fosse do desespero para a expectativa. Quando ele contou aos homens no navio que o anjo lhe dissera, a expectativa deles mudou também. Uma palavra pode nos ajudar a sobreviver a uma tempestade. Podemos ter expectativa de vitórias em vez de derrota. Podemos esperar em Deus Podemos esperar que Deus responda nossas orações e cumpra suas promessas. Qual é a sua expectativa? Agora vem aquela parte. Versículos para refletir. Vai ser 3 versículos. Provérbios, outro de Provérbios e Pedro. Eu vou ler devagar aqui para vocês. Provérbios 23, verso 18, diz assim: certamente haverá um futuro e uma recompensa, e sua esperança e expectativa não será frustrada. Provérbios 24, verso 14, na versão NVI. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se a encontrar, você terá um futuro e a sua esperança não será frustrada. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora vem o ponto-chave. A expectativa é uma força impulsionadora de sua fé. Sem ela, você jamais verá os seus sonhos se concretizarem. A chave para suportar a pressão de circunstâncias difíceis é permanecer firme na palavra. Uma única palavra de Deus pode transformar qualquer situação. Agora vem a declaração de vitória. Proclame sua vitória. Deus disse isso, eu acredito. Isso é suficiente. Eu arrancarei os limites dos meus pensamentos e terei expectativa que Deus fará o que Ele disse. Nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Não serei derrotado. Permanecerei firme até que eu veja acontecer o que estou crendo que Deus fará. Agora vem passos práticos que ele vai colocar aqui pra gente. Número 1. Você tem expectativa de quê? Liste 3 coisas. Aí ele coloca o espaço, pessoal, aqui, ó. Tá vendo? Você pode ouvir, escrever, né?
o que ele está pedindo, para que a gente possa realmente alcançar aquilo que nós estamos desejando. Vou repetir a pergunta número 1. Você tem expectativa de quê? Liste 3 coisas. Número 2. Em quais versículos você tem se firmado? Escreva pelo menos um versículo para cada item que listou na questão anterior. Aí, A, B e C. 3. Quais você acha que são os maiores obstáculos para receber as 3 coisas que listou? 4. O que você pode fazer para superar esses obstáculos? Gere expectativas. E aqui concluímos o capítulo número 1. Sejam abençoados na prática desta leitura em nome de Jesus.